primeiramente agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar nosso povo de Itaúsu, povoado de Lisboa, Zona Rural, meu querido povo de Jordânia e os internautas do Facebook, um bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária do período legislativo. Solicito ao vereador Colemar Vicente para fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos, cumprimento meu Pai em nome da pessoa do presidente. Vamos ler o livro Salmo 116, do salmista Davi. Amor, a gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor porque Ele enviou a minha voz e a minha súplica. Vamos rezar ao Pai Nosso para que Deus possa nos conceder com muita paz, muita alegria, muitas felicidades, que nos conduza a fazer um belíssimo trabalho no nosso município. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta a fase do expediente do dia. Solicito ao diretor da Casa a leitura da ata da 7ª sessão extraordinária. Ata da 7ª sessão extraordinária de 2023, convocada pelo excelentíssimo presidente da Casa, haja vista a convocação do excelentíssimo senhor prefeito por meio dos ofícios 115 e 118. Levado efeito às 10 horas do dia 17 de julho de 2023, no plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Palácio da Pedra Grande, onde fizeram-se presentes os senhores vereadores Fernando Roberto da Costa, Ardelane Oliveira Silva, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Narciso Silva Meirelles, Colemar Vicente da Silva, Luiz Antônio Batista de Moraes, Gilberto Fonseca Neto e a vereadora Kênia Vicente Pedroso. Ausente o vereador Júnior César da Silva Felisberto, cuja ausência foi devidamente justificada. Verificadas as formalidades legais e regimentais sob a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou os presentes e solicitou ao vereador Wesley que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então, declarou aberta a fase expediente do dia, determinando a leitura e colocando em votação a ata da 6ª sessão extraordinária de 2023, que foi aprovada à unanimidade. Foi então solicitada a leitura do expediente do dia, que consistiu em projeto de lei 2123, que versa sobre a gratificação aos membros da Comissão Central de Avaliação do Estágio Probatório, que conduzirá os procedimentos para avaliação do estágio probatório do município de Itaúsu. Projeto de lei número 2323, que versa sobre adequação orçamentária no âmbito do município e autoriza a abertura de crédito. E projeto de lei 02423, que firma convênio e o acordo de cooperação técnica com o CREA do Estado de Goiás. O senhor presidente, então, declarou encerrado o expediente do dia e, ato contínuo, declarou aberta a ordem do dia. Portanto, não havia matéria a ser votada. Em ato contínuo, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e ordenou o sorteio dos vereadores, que utilizaria a palavra para as considerações finais, momento que apenas o vereador Gilberto utilizou a palavra. O senhor presidente, vereador Fernando, mais uma vez agradeceu a presença de todos, colocou-se à disposição e convocou para a próxima sessão extraordinária, a ocorrer no dia 18 de julho de 2023, às 9 horas da manhã, e nada mais havendo a ser tratado, declarou encerrada a sessão, cuja ata foi redigida por mim, Leonardo Henrique Coimbra, diretor da Casa, a qual, após lida e conferida, segue assinada pelo senhor presidente e pelos secretários. A íntegra da reunião poderá ser assistida por meio do link descrito na ata. Discussão da ata da sessão anterior. Votação da ata da 7ª sessão extraordinária. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado.
Solicita ao diretor da Casa a leitura do expediente do dia. Comissão Permanente de Constitucional, Justiça e Redação. Referência, parecer jurídico do projeto de lei 2123, autoria do prefeito municipal de Ituaçu, relator Gilberto Fonseca Neto. Natureza, dispõe sobre a criação de gratificação específica para os membros da Comissão Central de Avaliação de Estágio Probatório, designada pelo Decreto número 147 de maio de 2023 e da outras providências. Trata o presente caso de atestar a constitucionalidade e a adequação do projeto de lei em questão ao que preconiza a legislação esteio. O projeto possui aspecto garantista, adequação conforme e redação escorreta. Quanto à ideia de conformação com a Constituição Federal, também é de se observar que encontra amparo na principiologia normativa constante no texto constitucional. A Constituição Federal, em seu artigo 37, dispõe o seguinte: artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: 1. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para o cargo de comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Portanto, o projeto de lei aclarar o princípio da eficiência no serviço público à medida que o servidor passa pelo estágio de prova com os requisitos e elementos necessários à individualização de sua performance dentro do serviço público e conclui-se que o último estágio de evolução do candidato ao serviço público foi concluído. Portanto, o projeto de lei, sem qualquer demora ou delongas, é constitucional e merece seguir suas ulteriores fases, notadamente apreciação e submissão ao plenário. O parecer, pois é pelo seguimento do projeto em suas ulteriores fases, inclusive com a soberana apreciação do plenário deste Legislativo Municipal. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Ituaçu, aos 17 dias do mês de julho de 2023, Colemar Vicente da Silva, presidente, Ardelândia Oliveira Silva, membro, Gilberto Fonseca Neto, relator, e Narciso Silva Meirelles, membro. Comissão Permanente de Constitucional, Justiça e Redação. Referência: parecer jurídico do projeto de lei 2223, autoria do prefeito municipal de Ituaçu, relator, Narciso Silva Meirelles. Natureza: autoriza a doação de bem imóvel do município de Ituaçu à Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências. Trata o presente caso de atestar a constitucionalidade e adequação do projeto de lei em questão ao que preconiza a legislação de esteio. O projeto possui aspecto garantista, adequação conforme e redação escorreita. Quanto à ideia de conformação com a Constituição Federal, também é de se observar que encontra amparo na principiologia normativa constante do texto constitucional. A Constituição Federal, em seu artigo 2º, dispõe o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Diante desta realidade, é de se notar que o projeto de lei tem por perceptivo criar nova estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal com a edição de uma nova sede e com a implicação de bases estruturantes do Legislativo Municipal, com a necessidade de se criar e fixar nova sede do Legislativo e com a implicação significativa, inclusive, no orçamento e nas finanças do Legislativo Municipal. Estabelece critérios para a efetivação da doação de um imóvel público municipal para o patrimônio do Legislativo Municipal, com a finalidade de assegurar sua dependência e harmonia em relação aos demais poderes constituídos. Sendo assim, e dentro do que tínhamos para analisar sobre o assunto em tela, qual seja a mudança da sede do Legislativo Municipal, portanto, as regras são fixas, bem alinhadas, conceitos bem localizados e sem qualquer óbice de ordem administrativa, legal ou embargo de constitucionalidade. Portanto, o projeto de lei, sem qualquer delonga, é constitucional e merece seguir suas ulteriores fases, notadamente a apreciação e a submissão ao plenário.
O parecer projeta pelo segmento do projeto em suas anteriores fases, inclusive reitera-se com a soberana apreciação do plenário deste Legislativo Municipal. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Itaúsu, dia 17 de julho de 2023, Colemar Vicente da Silva, presidente, Ardelândia Oliveira Silva e Gilberto Fonseca Neto, membros, e Narciso Silva Meirelles, relator. Comissão Permanente de Constitucional Justiça e Redação. Referência, projeto de lei número 023/2020, projeto de lei 023/2023, parecer jurídico deste. Autoria, prefeito do município de Itaúsu, relator, Colemar Vicente da Silva. Natureza, dispõe a promoção, adequação orçamentária do âmbito do município de Itaúsu e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento anual de 2023 e da outras providências. Trata o presente caso de atestar a constitucionalidade de adequação do projeto de lei em questão ao que preconiza a legislação de esteio. O projeto possui aspecto garantista, adequação conforme e redação escorreita. Quanto à ideia de conformação com a Constituição Federal, também é de se observar que encontra amparo na principiologia normativa constante do texto constitucional. A Constituição Federal, em seu artigo 165, dispõe o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. O plano plurianual, 2. As diretrizes orçamentárias e 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para despesas de capital e outras decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas de prioridades da administração pública federal e estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá 1. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculada, e da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos nos parágrafos 5º, inciso 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre as suas funções de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa e não incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Parágrafo 9º. Cada lei complementar 1. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e fundamentos e funcionamentos de fundos. 3. Dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprindo de restos a pagar e limitações de programações de caráter obrigatório para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as promoções orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços da sociedade. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 1. Subordinar-se
ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de crédito adicionais. 2. Não se aplica nos casos de impedimentos da ordem técnica devidamente justificados. 3. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício que se refere e, pelo menos para 2 exercícios subsequentes, anexos com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento. Parágrafo 13. O disposto no inciso 3 do parágrafo 9 e nos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo, aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União. Parágrafo 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para o exercício seguinte, com a especificação dos investimentos plurianuais e daquele em andamento. Parágrafo 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo por Estado ou Distrito Federal, pelo menos análise de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Parágrafo 16. As leis que tratam este artigo devem observar no que couber os resultados de monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstas no parágrafo 16 do artigo 37 desta Constituição. No caso em questão, é de se notar que o orçamento municipal foi aprovado no exercício financeiro de 2022, para ser executado no exercício financeiro de 2023. No entanto, não há como desvincular da necessidade da edição de lei para criar fonte de receita, o que leva à conclusão de que o projeto de lei em questão é viável e necessário oficialmente. Portanto, o projeto de lei, sem qualquer delonga, é constitucional e merece seguir suas ulteriores fases, notadamente a apreciação e a submissão ao plenário. O parecer, pois pelo segmento do projeto, em suas ulteriores fases, inclusive reitera-se com a soberana apreciação do plenário deste Legislativo Municipal. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Sul, 17 de julho de 2023, Colemar Vicente da Silva, presidente e relator, Artelã de Oliveira Silva, Gilberto Fonseca Neto e Narciso Silva Meirelles, membros. Comissão Permanente de Constitucional, Justiça e Redação. Referência, parecer jurídico ao projeto de lei 2423, de autoria do prefeito municipal, relator Narciso Silva Meirelles. Natureza, dispõe sobre a autorização para que o chefe do Poder Executivo Municipal possa firmar convênio ou acordo de cooperação técnica com o CREA e da outras providências. Trata o presente caso de atestar a constitucionalidade e adequação do projeto de lei em questão ao que preconiza a legislação de esteio. O projeto possui aspecto garantista, adequação conforme e redação escorrida. Quanto à ideia de conformação com a Constituição Federal, também é de se observar que encontra amparo na principiologia normativa constante do texto constitucional. A Constituição Federal, no seu artigo 37, dispõe o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: no caso que se busca é a plena satisfação do interesse maior do Estado, qual seja a regulação atual, a regular atuação dos órgãos de controle, de fiscalização e orientação nos diversos serviços e meios de aplicação da atual engenharia civil, com o desiderato de se atingir os mais elevados índices de eficiência no que diz respeito ao assunto. Destaque, o projeto de lei é viável, suficiente e não possui qualquer embaraço de ordem infralegal ou de contrafação a qualquer preceito esculpido na norma maior. Até mesmo porque o acordo de cooperação será estabelecido entre a administração direta municipal e uma autarquia federal, vinculada à administração indireta do governo federal. Portanto, o projeto de lei, sem qualquer delonga, é constitucional e merece seguir suas ulteriores fases, notadamente a apreciação e submissão ao plenário. O parecer, pois pelo segmento do projeto em suas ulteriores fases, inclusive reitera-se com a soberana apreciação do plenário deste Legislativo Municipal. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Sul, 17 de julho de 2023. Colemar Vicente da Silva, presidente, Artelã de Oliveira Silva e Gilberto Fonseca Neto, membro, e Narciso Silva Meirelles, relator. Comissão Permanente de Constitucional, Justiça e Redação.
Referência, parecer jurídico ao projeto de lei legislativo 05/2023, autoria da mesa diretora do município de Sul, relator Ardelândio Oliveira Silva. Natureza, trata de alterar a sede do Poder Legislativo do município de Sul e da outras providências. Trata o presente caso de atestar a constitucionalidade e adequação do projeto de lei em questão ao que preconiza a legislação de esteio. O projeto possui aspecto garantista, adequação conforme e redação escorreita. Quanto à ideia de conformação com a Constituição Federal, também é de se observar que encontra amparo na principiologia normativa constante do texto constitucional. A Constituição Federal, em seu artigo 2º, dispõe o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Diante desta realidade, é de se notar que o projeto de lei tem por preceptivo criar uma nova estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal, com edição de nova sede e com implicação de bases estruturantes do Legislativo Municipal, com a necessidade de se criar e fixar nova sede do Legislativo e com implicação significativa, inclusive, no orçamento e nas finanças do Legislativo Municipal. Sendo que tínhamos para analisar sobre o assunto em tela, qual seja a mudança da sede do Legislativo Municipal, as regras são fixas, bem alinhadas, conceitos bem localizados e sem qualquer óbice de ordem administrativa, legal ou embargo de constitucionalidade. Portanto, o projeto de lei sem qualquer delonga é constitucional e merece seguir suas ulteriores fases, notadamente apreciação e submissão plenária. O parecer, pois é pelo seguimento do projeto em suas ulteriores fases, inclusive reitera-se com a soberana apreciação do plenário deste Legislativo Municipal. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Sul, dia 17 de julho de 2023, Conemar Vicente da Silva, presidente, Ardelândio Oliveira Silva, relator, Gilberto Fonseca Neto e Narciso Silva Meirelles, membros do expediente. Declaro encerrado o expediente do dia. Declaro aberta a ordem do dia. Discussão do PL 020/2023 da Comurb. Segunda votação do PL 020/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da CCJ acerca do PL número 021/2023. Em única votação do parecer da CCJ acerca do projeto PL número 021/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PL número 021/2023. Em primeira votação do PL número 021/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da CCJ acerca do PL número 022/2023. Em única votação do parecer da CCJ acerca do PL número 022/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PL número 022/2023. Em primeira votação do PL número 022/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da CCJ acerca do PL número 023/2023. Em única votação do parecer da CCJ acerca do PL número 023/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PL número 023/2023. Em primeira votação do PL número 023/2023. Aqueles que concordarem,
permaneça como estão. Aprovado. Discussão do parecer da CCJ acerca do PL número 024/2023. Em única votação do parecer da CCJ acerca do PL número 024/2023. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira votação do PL número 024/2023. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da CCJ acerca do PLL número 005/2023. Em única votação do parecer da CCJ acerca do PLL número 005/2023. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PLL número 005/2023. Em primeira votação do PLL número 005/2023. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Declaro encerrado a ordem do dia. Conceda a palavra aos nobres vereadores para que teçam suas considerações finais na tribuna, conforme a ordem de sorteio. Vereador Wesley. Vereadora Ken. Vereador Gilberto Conselho. Vereador Narci. Vereador Colemar. Vereador Luizinho. Quero aqui agradecer a presença de todos, convocar os colegas vereadores para a próxima sessão ordinária aqui, mas extraordinária, que será realizada amanhã, dia 19 de julho de 2023, às 9 da manhã. Declaro encerrado a presença da sessão, agradeço a presença de todos e obrigado, meu Deus.